Silêncio, bênção. Bom, abre comigo ali em Lucas 4. Lucas capítulo 4. Tenho dado um título nessa palavra aqui para nós colocarmos depois para os irmãos olharem também em casa. E aonde os confins da terra ela chegar, para a honra e glória do Senhor. Como resistir o inimigo? Como resistir o inimigo? Amém? Todos acharam? A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram essas tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Até aqui, irmãos. Vou fazer um câmbio aqui. Irmãos, nós podemos ver nesse texto que o diabo ele não é uma lenda, né? Às vezes quando se fala com alguém, a pessoa diz: diabo, esse negócio aí. Ele não é um espantalho. Ele não é, como diriam lá na minha terra, uma assombração. O diabo, ele não é um amedrontador, talvez, de alguma pessoa que é fraca espiritualmente ou até emocionalmente fraca. Na verdade, ele é um ser, ele é um anjo caído. Esse texto deixa muito claro que é alguém de verdade, que dialoga, que coloca seus projetos também, que coloca, as provas diante de Jesus. E na verdade nós sabemos o que ele é, que ele é um ladrão, ele é um assassino, ele é um mentiroso. A palavra diz que ele é um filho, ele é um espírito que opera nos filhos da desobediência. E o pior de tudo também, irmãos, é que o diabo não tira férias. Pode ter certeza disso. Ele não tira férias. E eu diria assim, uma outra coisa também importante, acho que a gente exaltar, que todos nós, eu creio que cada um de nós, todos são tentados e vão ser tentados. E nós podemos ver pelo texto de Jesus que não foi apenas nesse período da tentação de Jesus. A gente vai ver no decorrer ali, até porque ele diz: olha, apartou-se até em tempo oportuno. A tentação é uma coisa a ser vencida diariamente. Diariamente. Nós precisamos lutar contra isso, precisamos estar atento a isso, porque o inimigo não tira férias, como eu disse. Não há, eu creio, nenhum filho de Deus que não foi tentado e vai continuar sendo tentado.
Agora, irmãos, o problema não é ser tentado, não é ser pecado ser tentado. O pecado é cedermos à tentação. O pecado é experimentarmos a proposta do inimigo. Esse que é o problema, esse que é o pecado. E é importante no texto que antecede aqui, Jesus quando ele foi batizado no Jordão. E a palavra diz ali que ele, cheio do Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo desceu sobre Jesus de uma forma corpórea, né? Uma forma de pomba, uma coisa tremenda. E ele teve uma confirmação da parte do Pai, dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me dá muita alegria, em quem tenho gozo. Recebeu uma palavra assim de confirmação do Pai, publicamente. Todos ouviram que estavam ali, né? Aquilo que aconteceu ali. E nesse mesmo, logo após isso, diz a palavra que o Espírito conduziu para o deserto, o dirigiu para o deserto. O Marcos diz assim que o Espírito impeliu para o deserto, porque esse texto está nos outros evangelhos. E é como quem diz assim que o Espírito empurrou Jesus para o deserto, né? Para que ele fosse até o deserto. E o que nós podemos perceber aqui também, que na verdade é Jesus conduzido pelo Espírito Santo que vai ao encontro do inimigo, vamos dizer assim, no lugar que o inimigo está, para enfrentar ele. Nós podemos perceber isso também, porque nós sabemos que Jesus foi o último Adão. E o que é que tinha acontecido com o primeiro Adão? Ele foi confrontado com a tentação e caiu. Então Jesus, ele precisava passar por esse teste, para ser aquele que ia ser o nosso Redentor. Ele precisava passar por esse teste, ele precisava começar o ministério dele vencendo o diabo. Ele precisava dessa prova, vamos dizer assim. Outra questão que eu creio que Jesus também passando por essas provações, porque lá em Hebreus diz que Jesus, ele nos conhece, ele nos entende, porque ele já passou por tudo isso. Então, irmão, de repente essa semana tu está passando por uma provação, saiba que Jesus, ele foi provado em todo tipo de provações. Ele foi provado, e ele venceu, e ele nos entende o que é isso. Hebreus fala muito disso, que Jesus também passou por muitas coisas, para nos entender, para advogar a nossa causa, junto do Pai. Agora, é importante a gente ver também que, vendo um momento tão tremendo de Jesus, assim, que ele recebeu do Espírito Santo a confirmação da filiação, que o Pai se agradava dele, e de repente ele já vai direto para o confronto. Isso também, irmãos, talvez já aconteceu contigo, às vezes acontece algo tremendo na nossa vida, uma maravilha, e logo depois o inimigo se lança. Por quê? Porque ele não quer também ver aquilo. Eu vejo que muitas pessoas dizem assim: ó, cuidado, o irmão tem um testemunho tremendo, cuidado porque o diabo vai atacar. Digamos, a gente já tem esse entendimento, e pode ser a realidade isso, mas o bom disso tudo, que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, irmãos, nós estamos sujeitos também a esses ataques. Às vezes, após um momento na nossa vida brilhante, cheio da presença de Deus, um acontecimento muito bom na nossa vida, vem o inimigo tentando trazer tristeza, tentando nos derrubar, e a gente precisa estar atento. E nós podemos começar a olhar o texto e ver que o diabo ele não se assusta e nem desiste pelo fato de sermos filhos de Deus, pelo fato de sermos cheios do Espírito Santo. Tudo isso estava acontecendo com Jesus. Ele continua atirando as flechas, as setas, para ver se alguma encontra uma fraqueza. Veja bem, uma das últimas palavras que Jesus ouviu foi a confirmação da paternidade, de como o Pai amava ele, como o Pai se alegrava. E qual é a primeira coisa que o diabo quer colocar em dúvida? Se és filho de Deus. Desafiando a Jesus a ter que provar que era filho de Deus. E se tem uma coisa que nunca ficou dúvida, desde a fundação do mundo, a intimidade de Jesus foi tremenda com o Pai.
perfeita. Mas o inimigo, mesmo assim, ele já veio com aquela: se tu és filho de Deus, querendo que Jesus provasse algo que era uma realidade tremenda na vida de Jesus. E, irmãos, eu creio que esse nós precisamos também ficar atento, que ele também vem para nós, no dia a dia provavelmente, e faz essa pergunta: tu é crente mesmo? Tu tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? Tu tem certeza que Jesus habita em ti? Essa intimidade que tu fala, o que falam aí, que existe, isso é uma verdade ou uma coisa da tua cabeça? Essa é a função do diabo. O primeiro ataque dele é minar a nossa filiação do Pai, ou a paternidade que nós temos, né? De questionar, de trazer dúvida, de atirar seta. Se realmente é assim, se tu tem convicção disso aí. E claro, irmãos, tem gente que realmente é tentado e cai porque não ora, não jejua, não tem comunhão com Deus. Mas eu quero dizer também que orando, jejuando, se consagrando, nós também vamos ser tentados. Infelizmente vamos ser tentados. Jesus disse para os discípulos lá: orai e vigiai, para que não entreis em tentação, para que não caia em tentação. Porque diz, o espírito na verdade está legal, mas a carne é o problema. A carne que é o problema. Normalmente nós temos lido a palavra, temos animado, mas dá um pouco, a nossa carne cobiça algo, deseja algo que às vezes não está na hora, não é o tempo, não é ideal. Então a oração e o jejum, elas não assustam o diabo, vamos dizer assim, mas, irmãos, ela nos fortalece para resistir. Amém? A palavra diz: resistir o diabo e ele vai dar no pé. E é isso que nos faz, é isso que fez Jesus responder tudo direitinho. Tudo está escrito. Porque o diabo, ele aproveita oportunidades. Rapidamente, só a gente lembrar um pouquinho. Olha o Davi. O Davi estava de bobeira lá, os soldados estavam na guerra, tudo. Na época, eu creio que, como ele ia nas outras batalhas, no lugar dele estava lá de bobeira, olhou a Betseba no terraço, nua, não sei o que é que deu? Problema. Um grande problema para a vida de Davi. Cedeu à tentação. O diabo aproveitou a oportunidade. Se nós olharmos quando Israel começou a avançar para conquistar a terra, vocês lembram? A derrota de Jericó lá tremendo, os muros caíram, tudo resolvido, foram para a próxima cidade. Problema, foram lá e alguma coisa está errada. Por quê? Porque o diabo jogou uma seta em Acã, e a palavra tinha sido, vocês lembram, não, desses povos aí vocês não pegam nada. Vocês não pegam animais, vocês não pegam ouro, não pegam prata, tudo certinho. E o Acã diz que ele viu uma barra de ouro lá que brilhou os olhos, uma capa babilônica e mais umas pratas, e resolveu tomar lá daquela de Jericó e enterrou debaixo da tenda dele. Então cedeu à tentação e todo o povo de Israel estava sofrendo por isso. E assim, irmãos, o diabo, ele vai, podemos citar vários casos, ele vai jogando setas e vai tentando atingir. Quando ele atinge um, normalmente atinge muitos ao redor. Ele atinge muitos ao redor. Então precisamos estar atentos, porque ele ataca os pontos fortes e fracos. Se nós olharmos, ele atacou um ponto assim que eu creio assim, Jesus não tinha ponto fraco, mas a paternidade com certeza era uma das pontos, das coisas mais tremenda na vida de Jesus, essa comunhão com o Pai que ele sempre teve. Não faço nada se o Pai não mandar, é tudo conforme o Pai queria, ele fez. E se vamos olhar com um ponto humano, vamos dizer assim, fraco seria estar com fome. Então ele atacou os dois lados. Prova que tu é filho de Deus e tu está com fome, então transforma essas pedras aí logo, resolve essa parada aí, né? Então precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado, porque o apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, daí é que sou forte. Por quê? Porque nós não devemos daí confiar naquilo que nós podemos, mas sempre confiar na graça de Deus.
Porque às vezes o próprio inimigo diz: não, tu está bem, cara, está tudo certo, a família está bem, financeiramente está bem, pá, te aquieta aí, vai estar orando todo dia, vai não sei o que, aí, pô, porque isso, né? O inimigo começa a falar: está tudo certo, descansa um pouco, te dá um tempo, fica de boa aí. Cuidado, irmãos, cuidado. E ele vem para questionar. Eu creio que uma das artimanhas do diabo é questionar a bondade de Deus. Tipo assim, ó, se Deus é bom, por que está com fome, né? Olhando para Jesus ali. Ou para nós, se Deus ama, por que eu estou com problema hoje se Deus me ama tanto? Se Deus é fiel, por que eu fico doente? Se é o Deus que sara. Ou se Deus é amor, por que está desempregado? Às vezes, por que tem tantas coisas? É os questionamentos que o inimigo traz. E daí, irmãos, eu quero ir batendo nessa tecla. Aí precisa ver onde é que nós estamos gastando tempo para escutar a palavra, para responder com a palavra, para nós apoiar na palavra, como Jesus fez. Mas ele vai jogando seta de dúvidas, explorando a circunstância de cada um de nós está vivendo. Ele vai tentando. Ele é um perito, vamos dizer assim, em usar a circunstância. Estou vivendo de uma certa maneira, estou passando uma certa situação, o inimigo vem e procura tirar proveito daquilo ali. Porque o que ele estava sugerindo? O que estava sugerindo para Jesus, olhando o panorama ali? Era abandonar a dependência de Deus. Dizer: você pode fazer milagre, então para com essa fome, né? Providencia um pão aí. Você merece, afinal, né? Eu diria que o diabo usou a técnica do humanismo. Jesus, tu está passando fome, então tu é o filho de Deus, tu está passando fome para quê? Tu tem poder para fazer, para suprir as tuas necessidades. Essa é uma proposta, né? Da tentação para fazer para Jesus. E eu creio que, em outras palavras, ele está dizendo assim: Jesus, tu pode acabar com a fome do mundo, tu pode transformar a pedra em pão. Talvez ele dizendo assim: tem um povo faminto aí que precisa de pão, que precisa de comida, e tu tem todo esse poder e não faz. Por isso que ele diz ali, de todo tipo de tentação. Imagina o que ele propôs, o que ele falou, vamos dizer assim, no ouvido de Jesus. Dizendo: Jesus te abastece, não espera pelo Pai, tu pode fazer isso. Às vezes vem para nós também, né? Não espera a resposta de Deus, isso aí está certo que ele deve fazer. Esse negócio aí está caindo de madura, é só até amanhã, para tu comprar ou para tu vender. E às vezes não espera a resposta do Pai. Mas Jesus responde, irmãos: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, as sugestões do diabo, elas podem ser de brilhar os olhos também, de vantagem, mas é só armadilha. É só armadilha. É só para enredar. Agora o diabo, ele muda de tática. Eu vou inverter um pouquinho a sequência dos dois ali, que o Mateus ele cita, ele muda uma tentação da outra. Vou inverter um pouquinho. Ele diz que ele viu que Jesus citou a palavra, daí o diabo também, o negócio é com a palavra, também vou citar a palavra, né? E ele começa a citar a Bíblia também. Irmãos, não é nada mais perigoso, eu creio, do que, vamos dizer assim, a Bíblia na mão do diabo. Porque ele vai torcer a palavra, a palavra que é para edificar, ele vai transformar em destruir. E nós temos que entender uma coisa, que palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, irmãos, é palavra do diabo. Porque ela vem pela metade, ela vem com a interpretação errada, e ela não tem nada do objetivo final que é. Então nós precisamos ter cuidado. Às vezes se usa parte de texto, se usa fora de contexto, e foi o que o diabo usou nesse texto, nós vamos ver.
porque o diabo é o pai da mentira. Então, se ele puder pegar um texto e distorcer, com certeza ele vai fazer isso. E Jesus leva o Jesus ao ponto mais alto, então no pináculo do templo, e diz: se és filho de Deus, de novo, atira-te daqui para baixo. E daí ele cita a Bíblia, ele cita o texto: e aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ele cita a parte do versículo. Agora, ele cita a sua parte. Na verdade, o versículo continua: para que te guarde em todos os seus caminhos. Tem até algumas traduções que diz teus caminhos, mas está errado, está nos caminhos de Deus, a tradução correta. Você vai encontrar algumas, talvez não se ativeram muito a traduzir. Então, quer dizer, Deus não está prometendo que se nós agirmos, se Jesus fizesse de qualquer jeito, ia estar resolvido. Deus não é responsável, irmão, por nossas loucuras. Às vezes se acha: mas eu posso fazer. A placa é de 80, eu dirijo a 130, Deus está me guardando. Sabe dar umas braçadas ali, nadar, que nem eu, ou pior, e daí não, mas eu vou lá para o fundo porque eu me garanto. Se garante o quê? Deus vai me guardar. Irmão, quando você anda numa desobediência consciente, não é obrigação de Deus cuidar de ti e de mim. Ele pode fazer e faz muitas vezes por pura misericórdia. Era o que o diabo estava tentando: te atira lá de cima. Ele vai dar ordem para os anjos. Anda 130, depois tu vai bater um papo lá, vai tomar um guaraná mais descansado, não sei, só para isso. E Deus vai guardar. O carro é bom, sei lá, cada um de nós tem suas fraquezas. E quando nós dissemos, irmãos, que Deus está nos guardando nessas proezas, nós estamos colocando Deus à prova, às vezes diante de outras pessoas. Mas Deus não aprova as nossas loucuras. Por isso Jesus disse não. Então nós precisamos cuidar disso. O diabo estava tentando levar Jesus a se mostrar. Eu me atiro e os anjos me seguram. Irmãos, a espiritualidade que quer se mostrar, que quer se aparecer, ela não é encontrada na Bíblia. Vocês podem olhar os evangelhos, as cartas de Paulo, não é encontrada na Bíblia. Aquela coisa que faz para se mostrar que pode, ela não é encontrada. E Jesus, ele caiu fora disso. Ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Irmãos, muitas vezes o diabo também usa a tática. Ele quer induzir a pecar baseado na graça. Mas veja bem, a graça que o diabo oferece, ela justifica o pecado. A graça que Jesus oferece, ela justifica o pecador. Então sempre a graça do diabo é para justificar o pecado. Mas tu vê, papapá. A graça que Jesus oferece, a graça que ele começou, que ele foi lá na cruz, ele vai nos justificar, ele pagou o preço, mas é totalmente diferente. Então sempre que vem alguma coisa no sentido de justificar porque eu pequei, porque não sei o que, essa é a graça que o diabo oferece. A graça de Jesus teve um preço. Essa é a graça verdadeira de Jesus, mas ela justifica o pecador, não justifica o pecado. A graça de Jesus é quando a gente chega e diz: eu pequei. Aí a graça de Jesus entra. A graça do diabo é quando diz: pois é, mas tu vê, acho que não foi bem assim, acho que não sei o que. Cuidado, essa é a graça do diabo. Então o diabo faz uma oferta maior ainda.
Aí ele diz que leva para o monte, né, e mostra todos os reinos do mundo. E olha o que ele disse: disse o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Claro, irmãos, que isso não foi uma visão física, porque não enxergaria mais que, vamos dizer, no máximo 20 quilômetros. Enxergou todos os reinos do mundo. Então foi uma visão espiritual que Jesus teve ali. Lembra que o diabo é o quê? Mentiroso, enganador. Ele promete o que ele não tem. E aqueles que acham que ele vai entregar o que ele promete, nunca vão receber. O que é que diz em Apocalipse? Que os reinos do mundo são do Senhor e do seu Cristo. Agora abre comigo rapidamente, eu coloco na tela o Salmo 24:1. Vamos ler todos os textos, mas só para desmentir o diabo naquilo que ele promete. Salmo 24:1. Olha ali: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Nem que o diabo diz que é tudo dele, que ele pode dar para quem ele quiser. Então, irmãos, ele é mentiroso, ele usa de meios termos, ele usa de meios textos para enganar. Ele promete prazer e normalmente dá o que? Desgosto. Ele promete liberdade e traz o que? Escravidão. Às vezes ele também promete uma vida bonita, uma vida cheia de alegria. E o que ele oferece? O que na verdade ele entrega? Uma morte eterna longe de Deus. Então nós precisamos ter cuidado, porque ele é um mentiroso, é um enganador desde o princípio. E vocês lembram quando essa questão de enganar e mentir começou lá com a Eva e Adão? Quando ele questionou a Eva com mentira: não, mas não é bem assim que Deus está dizendo. E ele já começou dizendo que era de todas as árvores. Daí a Eva até resistiu, disse: não, veja bem, Deus não disse assim, é uma árvore. E daí ele disse: não, mas não vai acontecer isso, Eva. Pelo contrário, quando vocês comerem dessa fruta, vocês vão ser grandão, como deuses. Todo homem, né, natural quer ser grandão, toda mulher, todo ser humano se inflama muitas vezes. Acha que quando sabe coisas, consegue coisas. Quando vem do velho Adão é assim. Assim foi a Eva ali. Se iludiram, né? Vocês vão poder, vocês vão ter conhecimento, vai ser tudo muito melhor. Depois que pecaram, o que é que o diabo deu? Primeira coisa, vergonha. Estavam nus. Já foram procurar folha de bananeira para se cobrir. E daí perceberam que estavam debaixo de uma escravidão. E experimentar dor, experimentar muitas outras coisas, que era tudo um planejamento. Então o diabo é um mentiroso, irmãos. Tem que discernir o que é de Deus, as propostas, com o Espírito, com a graça, né, em nós, e discernir o que é quem está oferecendo. E ele vai, não pararei, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorar. E Jesus foi categórico: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Irmãos, de todo o coração, não dê ouvidos ao diabo, sabe? Não troque. Ele é sutil. Eu creio que não é o caso, não é, quando adorar não é aquela questão só em imagens. Eu adoro imagens de homens, de mulheres, de, sei lá, de imagens de animais, de répteis. Tudo isso ele disse lá que não era para acontecer desde o princípio, mas não se baseia só nisso. Lá no Testamento ele deixou muito claro que não era para adorar, mas eu creio que um grande perigo hoje é a adoração de coisas materiais. Daquilo que eu quero, daquela casa fantástica, ninguém pode tocar, eu dou minha vida, eu trabalho dia e noite para ter, daquele carro fantástico, eu trabalho dia e noite para ter, não sobra tempo para Deus, porque isso está em primeiro lugar na minha vida. Irmãos, nós querendo ou não ouvir, essa realidade às vezes bate à nossa porta.
Porque se tem coisas que nós nos dedicamos tanto que não sobra tempo para Deus, isso é uma adoração, isso é uma troca que não agrada a Deus. Não podemos nos deixar ser enganados pelo inimigo para isso. Então, diria assim, muito cuidado. Não é só adorar a imagem, tem muitas outras coisas que nós podemos estar nos entregando totalmente, né, e deixando Deus de lado. Agora, também é importante que eu comentei no início, o diabo ele é diariamente para vencer a tentação. Veja bem, ele diz, passados que foram essas tentações de toda sorte, no versículo 13, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Quer dizer, Jesus continuou em todo o seu ministério sendo tentado. Ele tinha multiplicado os pães, lá em João 6,15 está escrito, ele tinha feito o milagre, multiplicação dos pães e os peixes, e olha a tentação que veio, a oferta que veio para ele, no versículo 6,15, sabendo, pois, Jesus, de João 6,15, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando ele fez aquela multiplicação de pães e peixe, a galera está dizendo, esse é o cara, só que Jesus, o reino dele não era desse mundo, ele não tinha nada com o reino desse mundo, ele simplesmente saiu e deixou essas coisas para trás, mas ele foi tentado ali. Quando ele estava falando com os discípulos, lembram o que ia acontecer com ele? Olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos anciões, papai vai sofrer, vai acontecer isso. E o Pedro, o amigão dele, chega e diz, mas Jesus, tu está brincando? Isso aí nunca te pode acontecer. Você é um homem bom, você é tudo que tu é, papapá, e tu não pode, isso não pode te acontecer contigo. O que é que ele diz para Pedro? Arreda, Satanás, porque tu não está cogitando das coisas de Deus, e sim dos homens. Então, às vezes, irmãos, a tentação, a oferta, a proposta pode vir dos amigos que não estão bem sintonizados com Deus, pode vir dali também, então muito cuidado. Uma outra coisa que eu achei assim, que como foi difícil realmente para Jesus, quando ele estava na cruz, muitos zombavam dele, e passavam dizendo, tu salva os outros e não salva a ti mesmo, que negócio é esse? Mas uma palavra que me chamou por demais a atenção, quando eles dizem ali, desce da cruz e creremos. Sabe? Desce da cruz e nós vamos crer. Nós tiveram 3 anos vendo tanto milagre nas coisas, mas eu creio assim, sabe? Aquela tentação, desce da cruz e nós vamos crer. Isso está lá em Mateus 27, 39 a 42, esse texto. Essa frase me marcou quando eles disseram para Jesus, desce da cruz e nós vamos crer daí, que tu realmente é Deus, que tu é o Filho de Deus, que tu é o Salvador. Uma proposta para Jesus. Mas se Jesus tivesse descido da cruz, irmãos, nós estaríamos condenados até hoje. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas, finalizando, irmãos, como vencer o inimigo? Eu creio que esse texto nos traz uma receita e não é nova para nós. Primeiro ponto, irmãos, uma vida consagrada de oração, jejum e comunhão. Talvez a gente, quando fala de Jesus, não fala tanto de comunhão, mas eu digo para ti, se nós observar bem, ele sempre, desde o princípio do ministério dele, ele foi chamando os discípulos, e Jesus viveu em plena comunhão com os irmãos. Irmãos, desfrute da comunhão, aproveite esse tempo que nós temos para vivermos em comunhão, desfrutarmos desse tempo que temos. Não se resume a igreja a esse tempo aqui, podemos desfrutar. Um segundo ponto, é sermos cheios do Espírito Santo. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, cheio de Deus na nossa vida, nós temos grande risco de estar cheio de pecado e de cobiça. Sabe, esse espaço na nossa vida
ele precisa ser ocupado. O nosso coração precisa ser ocupado pelo Espírito, por Deus, pela vida de Cristo em nós. Então, o segundo ponto. Um terceiro ponto. Irmãos, nós precisamos ter a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos, na nossa mente. Nós precisamos ter no nosso coração e precisa estar nos nossos lábios, na nossa boca. Para mim é uma das coisas que esse texto mais revela, mais me chama a atenção. Jesus sendo o que era, o que é, o que vai ser. Ele não ousou dar uma resposta dele mesmo ao diabo. Ele respondeu tudo com a palavra de Deus. E esse terceiro ponto vai refletir o cheio do Espírito e vai refletir uma vida consagrada de oração e jejum. Termos na nossa mente a palavra, no nosso coração e nos nossos lábios, na nossa boca, a palavra de Deus. Irmãos, há tanta facilidade hoje para estudar a Bíblia, há tantos homens e mulheres de Deus que fazem comentários cristãos, cheios do Espírito Santo, preciosos. E daí às vezes a gente se deixa dia após dia na TV, em outras notícias, em outras coisas, sabe? Às vezes se decora um monte de piadas, sabe? Se decora. Às vezes uma fofoca que um contou, daqui a pouco 10 sabem o mesmo caos, e nem é verdade de cor, a mesma fofoca, se guarda na mente, e às vezes não se guarda no versículo. Sabe, irmãos, isso é para mim mesmo. Mas nós precisamos decorar, saber a palavra. Hoje talvez a gente se baseie, tudo está na internet. Tu quer qualquer coisa, clica no telefone e está ali. Irmãos, assim como está, pode sair. E mesmo se está na internet, não está na mente, no coração, muitas vezes. Não está no nosso lado, está na internet. Mas numa ordem. Se uma hora pode resolver, vai para o Google, para o WhatsApp, não pode ter mais palavra de Deus, isso aqui dá muita confusão, porque não sei o que, está dividindo as pessoas. Cadê a internet daí, irmãos? Onde é que tu vai buscar? Eu não estou dizendo que vai acontecer e eu nem quero que isso aconteça. Mas, irmão, nós precisamos decorar texto, saber onde fica, se localizar. Isso vai ser a nossa vida, irmãos. Isso é a nossa vida. Isso aqui é vida, não é um livro de história. Se Jesus não tivesse tido isso ali, ele poderia ter tido problemas. Todas as respostas de Jesus está escrito. Está escrito. Ele não precisou argumentar. Ele não precisou ficar argumentando para o diabo coisas próprias. E eu creio que isso é onde a armadilha para nós cair, quando nós queremos achar que sabemos e começamos a citar coisas nossas. Enquanto que nós poderíamos usar a palavra de Deus, diz assim: é por isso que eu não faço. A palavra de Deus diz assim: é por isso que eu faço. Eu queria deixar esse desafio, irmãos. Tire um tempo para ler a palavra, meditar. Tem muitos homens e mulheres de Deus que têm interpretado a palavra de uma forma santa, cheia do Espírito Santo, que nos clareia mais, que nos traz uma visão de Deus ainda mais ampla. Hoje há tanta facilidade na internet, até para ver alguns textos em grego, os originais, como é que eles são. Sabe, se procura tantas coisas difíceis hoje na internet. Usar de coisas úteis que nós vamos levar para a eternidade. Amém? Para que quando a tentação vier, e eu não sou profeta do mal, não, em nome de Jesus, ela vai vir a tentação. E você e eu possamos dizer: está escrito. Eu não me abalo porque está escrito. Eu não cedo porque isso ali está escrito. E há um Deus tremendo na minha vida. Salmo 119, 11. Estou encerrando, irmãos. Olha o que o salmista, cheio de Deus, disse ali. Que seja esse o nosso lema. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti.
Guarde no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É o caminho, irmãos. Então eu queria trazer para nós relembrar essa receita de resistir o inimigo. Vida consagrada, oração, jejum, comunhão no corpo, cheio da presença de Deus e ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O João 4,4, 1 João 4,4. Então não se assuste, tentação vier. Como eu vi um irmão que pregou esses dias, que perguntaram para uma menininha de 4 anos, e daí se o diabo bater na tua porta? Não tem problema. Por quê? Eu mando Jesus atender. Isso é com Ele. Então que nós possamos também, irmãos, com toda alegria, confiança, convicção, desfrutarmos disso e resistir às tentações, guardando a palavra, guardando no coração a tua palavra, para não pecar, para não cometer erros que não são precisos se nós estivermos. Amém? Que você possa ter essa palavra na mente e no coração e que possa ser boca de Deus, amém? Nesses dias, para aqueles que estão ao nosso redor. Eles precisam. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?